Cumprimentamos a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor. Amém. Somos gratos ao Senhor por estarmos em sua casa, mas esta noite para louvarmos e bendizer este nome glorioso. Nós agradecemos ao Senhor porque temos sobre a nossa vida um guia para todos os momentos do nosso viver. O nosso pastor está sobre a nossa vida e por isso nós queremos exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Eu peço a toda a igreja que abra no Salmo de número 23. Nós leremos todos a uma só voz. Amém? Salmo 23 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Amém, irmãos? Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, Te louvamos, Te bendizemos, porque o Senhor está sobre a nossa vida. Amém, Jesus. O Senhor tem cuidado de nós de maneira tão especial, assim como nós lemos neste Salmo do rei Davi, que antes de ser rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas, e ele foi preparado pelo Senhor, e assim ele pôde escrever sobre o cuidado que tem o pastor com as suas ovelhas. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós desta maneira tão especial, e por isso nós Te engrandecemos, Senhor. Sabemos que tudo em nossa vida está debaixo da Tua vontade, sabemos que em todos os momentos o Senhor tem cuidado de nós, e feito melhor as nossas vidas. Nós Te louvamos e nós Te exaltamos, Senhor. Nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco durante todo o nosso viver. Temos visto o Teu agir, temos visto as Tuas bênçãos e nós Te glorificamos, Senhor. Nesta noite nós clamamos a Ti, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e, ó Deus, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Senhor amado, visita o lar, ó Deus, dos nossos irmãos, visita cada família. Nós clamamos a Ti, que a Tua bênção e a Tua presença sejam, ó Deus, sentidas e de maneira poderosa, ó Deus, Tu venhas agir nesta noite em cada coração. Amém. Nós nos colocamos diante do Senhor, abrimos o nosso coração para que o Senhor venha habitar, venha reinar, venha fazer uma grande obra. Nós clamamos a Ti, ó Deus, seja bem-vindo em nosso meio. Ó Deus, Tu és o Rei da glória e nós queremos Te exaltar nesta noite. Senhor amado, receba todo louvor, receba toda adoração. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade em nosso meio. Nós pedimos a Ti, Senhor, e que em nome de Jesus toda obra do inimigo seja desfeita agora. Todo laço, ó Deus, todo mal nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos ao Senhor, dê, ó Deus, à Tua igreja toda a condição de louvar o Teu nome. Guarda esta casa, guarda, Senhor, o lar dos nossos irmãos e realiza a Tua vontade. Nós Te pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Quantas bênçãos do Senhor.
bênçãos, quantas bênçãos do Senhor. Quantas bênçãos, quantas bênçãos, quantas bênçãos do Senhor. Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos dizes uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas de seu teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar. Quantas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Grandes são as tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Somos gratos. Bendito seja o teu nome. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas bênçãos, quantas bênçãos do Senhor. 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 Glória a Deus. O povo de Deus é abençoado pelo Senhor. Nós somos benditos, como diz a palavra de Deus, observando os mandamentos de Deus, ouvindo a sua voz. As bênçãos vêm até a nossa vida. Nós não corremos atrás delas, mas seremos benditos em tudo aquilo que fizermos. Glória a Deus. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando
com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus. Esse dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor. Estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia. Estou andando com Deus, andando com Deus, estou 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 andando com Deus. Glória a Deus. A melhor companhia para todos os dias, andar com o Senhor. É um privilégio poder andar com Deus. Disse Deus a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Que você tenha a alegria e o desejo de andar junto do Senhor. Amém, Senhor. Cada instante contigo, Senhor, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz.
Inclina para mim os teus
meus ouvidos. Livra-me depressa, vem em meu auxílio, inclina para mim os teus ouvidos. Inclina para mim os teus ouvidos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós cantamos uma verdade bíblica e é uma realidade em nossas vidas. Como diz Davi: Senhor, eu confio em Ti, e daqueles que esperam em Ti, certamente nenhum ficará envergonhado. Nós sabemos que Deus tem ouvido as nossas orações. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor, Ele é o nosso socorro. Bendito seja o nome do Senhor. Leva-nos para a rocha que é mais alta do que nós, Senhor. Não ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus fará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus nos veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Aleluia. Nem o rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que louva no chão, mas muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus nos veste com beleza. E muito mais de você, e muito mais de você cuidará. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta.
Senhor é Sim, maravilhoso. Jesus. Jesus disse: por que vocês estão inquietos com todas essas coisas? O vosso Pai sabe aquilo que vocês precisam e Ele cuidará de vocês, muito mais do que todos os gentios que têm buscado estas coisas. O Senhor cuida de vocês. E Ele diz: busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. O Senhor é maravilhoso, nós louvamos e bendizemos o nome do nosso Deus. Nós vamos nos assentar, nós vamos meditar na palavra do Senhor, amém? Os irmãos podem abrir a Bíblia no Salmo de número 139. Salmo 139, a partir do verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, te agradecemos, ó Deus, por este momento que o Senhor tem proporcionado a nós, de estarmos em Tua casa, diante do Senhor, louvando o Teu nome, e neste momento meditando em Tua palavra. Te agradecemos porque a leitura da Tua palavra, ela ilumina a nossa vida, a meditação em Tua palavra transforma, dá entendimento a nós, e nós cremos que Tu falas conosco de maneira a aperfeiçoar a nossa vida, dia a dia, através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco pela pregação, que o Teu nome seja grandemente exaltado, e que o Senhor nos dê poder a cada dia, para nos aproximarmos mais de Ti, conhecermos mais ao Senhor, para sermos instrumentos valorosos em Tuas mãos, uma bênção para a Tua igreja, uma bênção para esta sociedade, uma bênção em nosso lar. Nós clamamos a Ti, que sejamos luz a brilhar, que a luz de Cristo brilhe através de nós, e que não haja em nós a imagem do homem, mas que em nós brilhe a luz de Cristo, e que todos possam ver que somos filhos de Deus, servos de Deus. Usa-nos a cada dia para Teu louvor. Nós clamamos a Ti e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Aqui Davi nos mostra como ele crê, qual é o seu entendimento a respeito da obra de Deus, que está muito além de qualquer imaginação humana, qualquer pensamento humano. Ele verdadeiramente crê que o Senhor conhece a sua vida antes mesmo dele ser formado. E nós sabemos com toda certeza que buscar a Deus é uma necessidade do homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E muitos ainda buscam a Deus sem saber quem é o Senhor, e buscam em todos os lugares, em diversos lugares. A alma humana necessita buscar ao Senhor, mas eles não se aproximam, muitos não se aproximam do Senhor, de Deus, através da Bíblia, através da revelação que Deus nos deu, e buscam conforme o seu próprio entendimento. Nós vemos também que essa necessidade, ela está no homem, mas a pandemia que nós temos vivido, ela intensificou e mostrou a fragilidade do homem, a fragilidade humana e toda a incerteza daqueles que estavam fiados, confiando em riqueza, em governos, na ciência. Nós vemos que o homem
foi colocado dessa forma diante desta pandemia e percebe, não somos nada, somos menos do que nada. Mas ainda que muitos não saibam como buscar ao Senhor, não tenham entendimento de buscar ao Deus verdadeiro, nós servimos o Senhor, Criador dos céus e da terra. O cristianismo é uma religião monoteísta bíblica. Embora muitas religiões busquem outras formas, a Bíblia nos mostra que há só um Deus. Veja o que fala a palavra do Senhor, Moisés falando ao povo de Israel, Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, nós vemos claramente aqui que só há um Deus, só o Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Propriedade, nós pertencemos ao Senhor e Ele é o nosso Deus. E também Ele diz, não somente nosso, mas você amará o teu Deus de todo o teu coração. O homem precisa buscar ao Senhor e ter experiências verdadeiras, reais com o Senhor. Deuteronômio 4 também, ele fala das experiências que o povo de Israel teve com o Senhor. Verso 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Verso 39. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Como nós afirmamos, as pessoas muitas vezes estão procurando, porque é uma necessidade da alma, é uma necessidade do homem buscar a Deus. Ele não é completo se ele não buscar a Deus. E eles têm buscado em tantos lugares, de tantas formas. Mas o povo de Israel, aqui sendo instruído por Moisés, a igreja tem sido instruída, não há outro Deus, em cima nos céus, embaixo na terra, só o Senhor é Deus e não há outro. E nós precisamos, toda a igreja, nós precisamos buscar e conhecer a Deus como Ele é. Como Ele é. Deus quer se manifestar à minha vida e à tua vida, Deus quer se manifestar a cada família. E nós vemos claramente nos 66 livros da Bíblia, e em diversas passagens, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, embora Deus, inicialmente, nós vemos também tratando a primeira aliança, assim, ou a velha aliança, a aliança do Antigo Testamento, era com o povo de Israel. Mas ainda que fosse com o povo, nós vemos em determinados momentos o contato que vidas individualmente tinham com Deus. Nós vemos o exemplo de Josué, nós vemos o exemplo de Caleb, dois homens que tiveram uma posição totalmente diferente de outros 10 líderes também que estavam ali, usados, chamados por Moisés para olharem a terra, trazerem um relatório daquela terra de Canaã. E aí todo o povo depois, todo o povo de Israel ali, ouve somente as palavras de 10 homens que estavam incrédulos, 10 homens que estavam temerosos, mas 2 homens permaneceram fiéis. Nós vemos na história depois que eles já estão na terra de Canaã, no período dos juízes, o povo se esquece, não havia rei, cada um fazia conforme o seu coração. Não, eu entendo que eu tenho que agir assim, eu entendo que eu posso fazer dessa forma. Então, em determinados momentos, o povo, então, quando clamava a Deus, ele levantava um libertador, um juiz, para que conduzisse o povo e libertasse dos seus inimigos. Mas então nós vemos mais uma vez Deus, embora Ele seja o Deus do povo de Israel, como nós conhecemos, Ele se manifesta a uma pessoa que se coloca diante dele, para que esta vida seja usada pelo Senhor. Nós vemos então essa história, ela vai durante todo o período do povo de Israel, reis se levantam, poucos são usados pelo Senhor, são tementes a Deus, assim no exemplo do rei Davi, a sua descendência, poucos são os reis que temem ao Senhor e colocam o povo para andar no caminho de Deus. Da mesma forma nós vemos
com este povo no período dos reis, todos se desviando, e o profeta é levantado por Deus. O profeta, muitas vezes, é levantado por Deus para dizer: volta ao caminho do Senhor. Às vezes parece que o profeta, ele tem que trazer algo que nos agrade, tem que falar uma palavra que nós queremos ouvir, aquilo que nós queremos, para trazer um conforto, ou para trazer aquilo que muitas vezes é a necessidade do homem. Mas o profeta entre o povo de Israel, no Antigo Testamento, muitas e muitas vezes foi usado por Deus para dizer: Israel, volta para o Senhor. Então, nós vemos, mesmo o povo de Deus ali, Israel, não buscava conhecer ao Senhor em sua intimidade, buscando ter um relacionamento próximo com Deus. No Novo Testamento nós vemos a mesma forma, Jesus realizando muitos sinais, Jesus pregando, ensinando, e muitas vezes nós vemos o quê? A multidão estava próxima de Jesus, a multidão seguia Jesus, era abençoada pelo Senhor, de toda forma, seja quando necessitava do alimento, e Deus realiza aquele milagre, o Senhor Jesus realiza os milagres para alimentar o povo. Da mesma forma, cura, liberta, multidões que o seguiam. Mas no Novo Testamento, neste mesmo contexto, nós vemos, em determinados momentos, mesmo na multidão, Jesus chega e fala com uma pessoa individualmente. O filho daquela viúva da cidade de Naim, Jesus viu que eles estavam a caminho do sepultamento, e ele olha para aquela mulher e tem compaixão daquela mulher. Toda aquela multidão, ele olha uma pessoa. Da mesma forma, nós vemos quando ele está a caminho de Jerusalém, ali em Jericó, e o cego está clamando pelo Senhor, e a multidão dizendo: não, para. E Jesus chega e se aproxima e fala: que queres que eu te faça? Então Jesus mostra mais uma vez que Deus, embora no coletivo tenha realizado entre seu povo, Ele deseja que nós o busquemos, e individualmente, embora sejamos um corpo, mas cada um de nós precisa buscar ao Senhor. O pai precisa, a mãe, os filhos, todos precisam ter esta experiência com Deus. Todos precisam ter uma experiência individual e maravilhosa com esse Deus, porque senão não conheceremos quem é o nosso Deus. Como Moisés diz: busque e ame o teu Deus de todo o teu coração. Ele é o nosso Deus, Israel, mas ele diz: você amará o teu Deus de todo o teu coração. Você precisa ter essa experiência com Deus. E por que nós então dizemos que o povo muitas vezes não compreendia exatamente como na época dos juízes? Cada um vivia segundo o seu coração. E aí nós vemos que existem diversas visões ou compreensões muito distintas de quem é Deus, quem é o Senhor. E aí nós podemos dizer com toda certeza: Deus não é a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas parece que cada ser humano, cada cristão quer ter o seu Deus, a sua imagem e semelhança, segundo as suas preferências, segundo a concepção de A, B, C, de todos aqueles que dizem que conhecem e servem ao Senhor. Não, mas para mim Deus é assim, para mim Deus fala assim, para mim Deus age assim. Deus não é segundo a nossa imagem, Deus não está para atender os nossos caprichos, as nossas vontades. Só o Senhor é Deus, Ele deu, e Ele se manifestou a nós. Os teólogos dizem, os estudiosos, que existe uma revelação, e assim a Bíblia nos mostra também, uma revelação geral que Deus fez à humanidade, e também uma revelação especial. Romanos 1, o apóstolo Paulo nos afirma isso, que Deus se deu a conhecer a toda a humanidade. Quando ele fala do estado pecaminoso da sociedade daquela época, escrevendo a Roma, e ele fala, Romanos 1, a partir do verso 18,
A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então é o que nós dissemos no início também. Muitos buscam a Deus não segundo aquilo que Deus revelou. E nesta revelação geral, ele está dizendo, desde o início da humanidade, Deus se deu a conhecer. Nenhum homem poderia dizer, mas e nós vemos que esta revelação de Deus, ela é progressiva. E aí nós temos essa revelação especial, que é o que? Deus se revela ao homem. Em alguns momentos nós vemos no Antigo Testamento, Deus se apresenta a alguns homens, nós vemos que Deus usa profetas, e por fim nós vemos também que Ele envia o Seu Filho para falar conosco. Hebreus, falar conosco, fazer a vontade de Deus, transmitir a vontade do Senhor, e fazer com que este homem se aproxime de Deus, novamente tenha um encontro com o Senhor. Hebreus 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui nós vemos claramente o escritor dizendo, da mesma forma como Paulo afirma, houve uma revelação que todos os homens conhecem a Deus. Eles não deveriam buscar, seja outros deuses que são obra das mãos dos homens, são ídolos que não têm poder algum, da mesma forma não deveriam adorar a criação ao invés do Criador. E aqui a carta aos Hebreus, ele nos fala claramente que lá atrás Deus falou pelos pais, pelos profetas, mas agora enviou o seu Filho para transmitir exatamente a sua vontade, porque Ele é a expressão exata de Deus, não faltou nada que Ele não revelasse a respeito de Deus, para que todo homem se aproximasse e se aproxime de Deus. Novamente, o homem tem a oportunidade de se encontrar com Deus, com o Criador, e ter este contato novamente com Deus, e fazendo novamente essa ligação com Deus, novamente se aproximando de Deus. Então esta é a revelação especial. Então não adianta a pessoa dizer, olha, eu penso desta forma, eu acho daquela forma. Seria como as pessoas, não, eu prefiro o lanche assim, sem maionese, eu prefiro sem picles. Então nós começamos a olhar para, o que você pensa de Deus? Eu penso isso, eu penso aquilo. Uns pensam de uma forma, outros... Nós só olhamos para Deus e buscamos a Deus segundo Ele revelou-se, segundo Ele mesmo revelou quem Ele é, como Ele fala, como Ele faz, e da forma como exatamente Ele nos diz que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar. Não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então todos precisam conhecer a Deus, todos nós precisamos, desde o menor até o maior, desde a criancinha até o ancião, deve buscar a Deus e ter uma experiência verdadeira, porque Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar a nós, Ele tem prazer em nossa vida. Jeremias 29, o profeta diz, busque a Deus, o Senhor quer abençoar a nossa vida, Ele quer se manifestar, e Ele diz então, buscar-me-eis
e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, Jeremias 29, 13 e 14 diz: busque a Deus. E o profeta está dizendo que a vontade de Deus é, qual é a vontade de Deus? Busca a Deus que você vai encontrá-lo. Ele diz: se você me buscar de todo o coração. Eu não estou somente para revelar para um, eu não estou somente para falar com um, eu não estou somente para falar com o pastor, através do profeta. Sim, são instrumentos de Deus, mas Deus precisa falar com cada um, e Ele diz: busque a Deus de todo o coração, e eu vou falar contigo. E Ele diz, depois já dá a resposta: se você buscar, você vai achar. O fato é que muitas vezes o povo errou, e é o que diz o profeta Oséias, ele não buscava o Senhor, e era o motivo que eles estavam sofrendo. Oséias 6, e ele dá um conselho. Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A partir do momento que você conhece e prossegue em dizer: eu preciso conhecer a Deus, obedecendo o que diz o profeta, prossigamos, conheçamos e prossigamos, nós deixaremos de dizer: Deus faz assim, ou então Deus não faz, Deus não realiza. A partir do momento que nós conhecemos e prosseguimos nesse conhecimento, nós perceberemos que deixaremos uma concepção, muitas vezes, A, B, C, D, até a letra Z, tantas concepções e aquelas opiniões humanas que em nada tem relação com a palavra de Deus. Mas a partir do momento que nós buscamos ao Senhor, segundo a sua palavra, mais nos aproximamos dele e nós dizemos: Deus realiza, Deus fala, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. O que nós vemos? Que o conhecimento de Deus, tanto no Antigo Testamento e hoje para a nossa realidade no Novo Testamento, na igreja, este conhecimento de Deus é comunicado de várias formas. De várias formas. Nós temos a carta aos Hebreus dizendo: imitai a fé dos vossos pastores. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Nós vemos um momento quando Jesus vê o povo de Israel e ele diz que sentiu dor porque eles eram como ovelhas que não tinham pastores. E aqui a carta aos Hebreus nos diz: imita a fé dos seus pastores. E nos dias de hoje também, assim como Paulo nos mostra, muitos são, vendo vir o lobo, eles fogem. Eles são vidas que não estão preocupadas com o rebanho. Mas nós temos um pastor sobre a nossa vida. Este ministério pode dar glória a Deus e pode realmente dizer: eu posso imitar a fé do meu pastor. E nós podemos dizer com alegria, vindo desde a vida do nosso apóstolo, olhando para a sua vida, olhando para o seu testemunho e pelas suas palavras, nós trazemos com alegria a imitação da vida deste homem de Deus. E da mesma forma hoje, com a vida do pastor Douglas, quantos testemunhos ele já nos disse em pregação, da forma como Deus fez, da forma como Deus preparou e realizou, e isso alegra a nossa vida, porque nós olhamos e vemos: Senhor, eu não vou segundo a concepção daquele que não entende, daquele que não conhece, daqueles que querem muitas vezes opinar, mas a partir do que diz a carta aos Hebreus: imite a fé do seu pastor. Nós temos visto o exemplo na casa de Deus através do nosso pastor, então nós percebemos: Deus fala, Deus faz, Deus encaminha, e muitos não compreendem: mas eu não conheço Deus como eles estão dizendo, eu não conheço Deus dessa forma. Deus às vezes, para muitos,
A palavra de Deus nos afirma, Deus é Espírito. Então, para muitos, Deus é uma abstração, é algo que está muito longe de nós, mas como nós vemos Hebreus dizendo, imita a fé do teu pastor, e pelos testemunhos e que nós temos ouvido do nosso pastor, nós podemos dizer, Senhor, tu tens feito, eu vou imitar, eu vou andar no mesmo caminho, e eu sei que isso será bênção para a minha vida, para a minha casa, imitar a fé de um pastor que é do Senhor. É diferente, como Jesus disse, e é diferente de muitos lugares que nós não precisamos nem nomear, mas nós sabemos que eles são apenas mercenários. Mas nós temos um pastor que zela pela esta igreja, que zela por nossa alma e que Deus tem feito muito em sua vida e através da sua vida para nos abençoar. Da mesma forma, nós vemos que nós podemos conhecer a Deus pelo testemunho da família, de amigos, de outras pessoas, que é o que nós vemos, o testemunho na vida de Lázaro, que os judeus começaram a ficar enfurecidos e também não somente queriam perseguir a Jesus, mas também queriam dar cabo da vida de Lázaro, que havia acabado de ressuscitar. Mas nos mostra o Evangelho de João, capítulo 12, que eles queriam matar a Lázaro, porque muitos dos judeus vinham e criam em Jesus por causa de Lázaro. Da mesma forma, nós vemos aquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, e quando ela anuncia na cidade aos homens daquela cidade, depois eles, ao se encontrarem novamente com essa mulher, João 4, eles falam, já não é mais por aquilo que você nos disse, mas nós mesmos temos ouvido, nós mesmos temos, não é pelas tuas palavras, por aquilo que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos tivemos acesso a Ele, então nós cremos, então nós vemos que é muito valioso, nós temos este conhecimento também, quem é Deus, como Deus age, através do testemunho de vidas que são alcançadas, de vidas que têm esta ação desse Deus Todo-Poderoso, que não é para eles uma abstração, mas realmente presente em sua vida, realmente está agindo e falando e abrindo caminhos e mostrando, filho, eu conduzo a tua vida, eu dirijo a tua vida. E o que nos mostra também a palavra de Deus? Não olhe para as lutas. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não olhe para as suas dificuldades, mas a Bíblia diz a você o seguinte, olhe para Deus. Está em dificuldades? Não olhe para baixo, não olhe para aqueles que falam, mas eu não sei como Deus faz, eu não sei como Ele realiza. Como eu já disse, nós temos o testemunho, o pastor, sobre a nossa vida, dizendo como Deus encaminhou tantas coisas em sua vida e preparou, e o testemunho de tantos outros ao nosso lado também. Nós temos o exemplo bíblico de Lázaro e desta mulher samaritana, como Deus falou, como Deus agiu, mas você não pode ficar somente naquilo que o outro, não fique somente na experiência dos outros. Deus está dizendo a você, tem experiências verdadeiras, assim como nós lemos no Salmo 139, nós precisamos buscar ao Senhor, assim como Davi teve esse encontro, como servo de Deus, e pôde escrever estas palavras, que ele sabia que Deus cuidava da sua vida, que não era só naquele momento, mas antecede mesmo o seu nascimento, e no nascimento ele diz, Deus estava lá fazendo todas as coisas. Como eu disse, não fiquemos com a concepção de A, B e C, não fiquemos com as palavras desse ou daquele, olhemos para a palavra de Deus. Olhemos para o salmista que dá o exemplo às nossas vidas, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Ele tem poder para fazer. Porque para muitos Deus é, e para outros Deus não é. Porque para muitos Deus faz, para outros Deus não faz. Porque para muitos Deus abre portas, Deus encaminha. Porque para muitos, eu não sei, como é que pode? Porque para muitos Deus transforma e realiza, para outros, eu não sei.
Por isso que eu digo, não vá pela concepção de A, B ou C, vá para a palavra de Deus. O Salmo 139, ele nos mostra como Deus age em sua vida. Salmo 139, 1, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O que nós vemos aqui, a precisão da presença de Deus na vida do salmista, na vida de Davi. Sabe, pelo WhatsApp nós conseguimos mandar a nossa localização e alguém consegue ver onde nós estamos. Um drone também é utilizado para sobrevoar áreas a quilômetros de distância e pode ser usado para diversos fins, seja fins bélicos, seja fins para a agricultura, equipamentos superpotentes e excelentes, só que nada se compara ao que Davi está dizendo aqui. Senhor, Tu és perfeito, quando eu me levanto o Senhor está comigo, quando eu vou me deitar o Senhor está comigo. Em todos os momentos eu vejo o Senhor presente, melhor do que qualquer localização geográfica que nós podemos conseguir em qualquer aparelho, é o Senhor, e ele tendo a certeza, o Senhor está comigo em absolutamente todos os lugares. Porque para muitos, eu não sei se Deus vai fazer, eu não sei se Deus me guarda. A certeza que Davi, o salmista, nos mostra aqui, ele fala, estou com o Senhor e Ele está comigo em todo momento, em absolutamente todos os lugares, Deus está presente, não tem como Ele não estar próximo de mim. E aí no texto ele ainda fala, verso 2, voltando, de longe penetras os meus pensamentos. Davi afirma, e nós cremos, Deus conhece a nossa intimidade, Deus conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos, Deus conhece a nossa vida melhor do que a nossa esposa ao nosso lado, melhor do que o marido ao lado da esposa. Deus penetra os nossos pensamentos, Ele conhece absolutamente tudo, Ele está próximo de nós, e para muitos, eu não sei se Deus faz, eu não sei se Deus está junto de mim, eu não sei se Deus está realizando. 3, verso 3, novamente, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Verso 5, tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Este é um cuidado constante de Deus. Ele diz, olha, o meu andar, ou seja, quando eu estou saindo, e isso para nós também, quando eu saio de casa, Deus está comigo. Quando eu retorno e vou me deitar, o Senhor está comigo. E ele afirma, por trás e por diante, sobre mim está a mão do Senhor. Então, como eu posso dizer que Deus não está comigo? Como eu poderia dizer que Deus não me protege? Como nós poderíamos dizer que não há esse cuidado do Senhor? Este é um cuidado de Deus poderoso, mais do que nós poderíamos ter através de um serviço de monitoramento 24 horas, olha, o seu carro está protegido em todos os lugares, em todos os locais, em qualquer situação, ele está sendo monitorado 24 horas. Olha, determinada pessoa está internada, e aí a família está preocupada, e o médico chega e fala, olha, fique tranquilo, família, fique tranquila, nós temos aqui um serviço de monitoramento, com toda a equipe, 24 horas, há um revezamento da equipe, mas 24 horas, esta pessoa amada que está aqui conosco, por vocês, ele tem sido cuidado. Este é o cuidado de Deus conosco, mais do que nós podemos imaginar, mais do que qualquer pessoa pode dizer. O salmista afirma, em todo momento Deus está comigo. E muitos, eu não sei se Deus faz, eu não sei se Deus está olhando a minha vida,
Por que concepções, como eu disse no início, visões e compreensões tão diferentes de Deus? Porque muitas vezes nós queremos falar como qualquer humano, qualquer ser humano, como qualquer pessoa que não conhece a palavra de Deus. Porque no momento da luta, nós não olhamos e não colocamos os nossos olhos na palavra, nós não colocamos os nossos olhos, como diz o Salmo 121, no alto, mas nós colocamos na circunstância, nós colocamos nas palavras daquele que fala: não sei se vai dar certo, não sei se prosperará, não sei se você vai conseguir. Muitas vezes o nosso olhar está aí, os nossos ouvidos ouvem isto, e nós nos esquecemos do que afirma o salmista: em todo momento Deus guarda, Deus cuida e dirige. Ele fala também no verso 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. É exatamente a questão de um filho que não precisa dizer ao seu pai. Quando o pai vai sair de casa: pai, não se esqueça, hein? Embora a criança possa brincar com o seu pai e dizer: pai, traz um doce, pai, compra isso que eu gosto, faça aquilo. Mas ele não vai dizer: pai, eu sei que você, o Senhor, é muito responsável, é muito zeloso, mas é que o Senhor está um pouco esquecido. Eu vou dizer: precisa trazer leite, precisa trazer comida, porque senão a gente vai passar fome aqui. Eu sei que você é muito ocupado e vai se esquecer que nós precisamos do teu cuidado. Pai, eu já não tenho calçado, eu não tenho roupa, eu não tenho como coberta, eu não tenho como me cobrir à noite. O Senhor, eu estou só te lembrando porque eu sei, o Senhor é muito ocupado, mas um dia eu estou te lembrando para que o Senhor não se esqueça disso. Ele está dizendo, ainda não chegou a palavra à boca, o salmista afirma, e Deus já sabe tudo, porque Ele conhece o nosso interior e nos ama de uma maneira tão maravilhosa. Então é diferente daquela pessoa: eu não sei se Deus fará, eu não sei se Deus está sabendo que eu preciso disso, eu não sei se Deus está sabendo que isso fará bem à minha vida. Deus, o salmista afirma, Deus conhece tudo antes que saia da nossa boca. Não obstante, na nossa oração, nós queremos demonstrar a comunhão com o Senhor e dizer: eu dependo de Ti, por isso que eu coloco a minha vida diante do Senhor, pedindo que Tu faças. Mas Deus já conhece absolutamente todas as coisas, e melhor do que qualquer pai ou mãe, Ele cuida de nós, de cada um de nós, como a menina dos olhos, como a menina dos seus olhos, e ninguém pode nos tocar, mas o melhor para a nossa vida Deus tem nos dado. E aí o verso 10 também ele fala assim, seguindo esta sequência dos versículos que diz que Ele está em todo lugar cuidando do salmista. Ele diz: ainda lá, o 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. A destra do Senhor, uma destra significa poder, significa que Deus está agindo, assim como nós vemos em Êxodo 6 e em outros capítulos também do livro de Êxodo, quando Ele fala a Moisés: Moisés, eu vou tirar o povo de Israel com mão forte do Egito, eu vou libertar o povo de Israel com o meu braço estendido, com minha destra poderosa. Então quando ele diz aqui, a tua destra me susterá, ele está afirmando, eu sei que em todo momento Deus está sobre a minha vida, assim como nós vemos no Salmo 118, esta certeza de que Deus está junto do seu povo, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Então é diferente aquela visão: eu não sei se Deus está vendo a minha luta, eu não sei se Deus está vendo o que eu estou passando neste momento. Aqui Ele está dizendo: eu sei que a destra do Senhor faz proezas, por isso a casa de um servo de Deus, de um justo, nesta casa a voz de júbilo e de salvação, porque não é uma possibilidade, não é uma dúvida que há no coração destas vidas, mas Ele diz: a destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, o Senhor realiza em prol do seu povo. Não há dúvida. Puxa vida, quantas pessoas olham e, conhecendo a palavra de Deus, ao invés de se voltarem para o Senhor da Bíblia,
voltam-se para as palavras daqueles que não conhecem a Deus, daqueles que, por suas próprias conjecturas, falam a respeito daquilo que eles pensam, daquilo que eles acham. Deus não está sujeito ao nosso pensamento, Deus não está sujeito à nossa vida, mas pela palavra de Deus Ele se revela e mostra-nos quem Ele é, como Ele age, por que Ele faz, porque Ele nos ama. E aí, o que diz aqui o salmista, Salmo 139, o rei Davi, deve ser o nosso entendimento de quem é Deus tem que se aperfeiçoar numa comunhão, numa experiência pessoal com o Senhor, pessoal com Deus, não nós pensando segundo a nossa própria vontade, não nós ouvindo, que nós não venhamos a ouvir o que os outros dizem, mas dizer: Senhor, eu preciso ter este contato, eu preciso ter esta intimidade com o Senhor. O Senhor precisa se manifestar a nós. E aí ele fala também no verso 6, a respeito de todo esse cuidado que nós vemos desde o início, e também quando nós lemos a abertura a partir do verso 13, no início, este conhecimento de Deus que não está sujeito, embora seja o passado da vida de Davi aqui, e ele diz mesmo aquilo que ainda não havia acontecido, que Deus já tinha escrito tudo e conhecia todas as coisas. Ele fala no verso 6, tal conhecimento, Salmo 139, 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. E nós sabemos que nem todos têm essa mesma experiência de Davi. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso te conhecer, assim como estou vendo em Tua Palavra. Eu preciso ter experiências reais, pessoais com o Senhor. E muitos porque não têm essa experiência com o Senhor e não conhecem exatamente, como diz aqui Davi, e que não consegue que a sua fé se aproxime desta forma do Senhor. Assim como Davi fala: esse conhecimento é elevado demais para mim. Algumas pessoas falam: esse conhecimento é elevado demais para mim, então por isso eu não posso nem acreditar que isso aconteça. Por isso eu não posso nem conceber que Deus é tudo isso que está dizendo o salmista. Davi não disse isso, mas muitos são assim. E Deus faz? Não sei. E Deus realiza? Não sei. E Deus está junto? Não sei. Porque ele não tem esta experiência. Mas Davi disse: olha, eu tenho a certeza, embora seja muito elevado, embora isso não seja possível nem a minha mente ou qualquer mente humana conceber, ele fala: isso é maravilhoso demais para mim, porque o cuidado da minha vida não está nas mãos dos homens, mas nesse Deus todo-poderoso, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Em todos os lugares Deus tem guardado a nossa vida, e Davi reconhece desta forma, e nós precisamos nos aproximar de Deus da mesma forma que Davi. Tenha experiências com Deus, tenha o desejo de conhecer ao Senhor. Neste momento que nós estamos, toda a igreja tem também participado deste plano de leitura. Tenha experiências com Deus, tenha experiências, faça com a maior alegria e dedicação, para que Deus fale ao teu coração, e a partir do momento que Ele comece a falar, e você compreender, você mais e mais se aproxime do Senhor. Ele afirma aqui então no final, no verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi afirma que toda a sua vida, antes dela ser concebida, Deus preparou todas as coisas, e até o final dela, com essa certeza que Ele nos mostra, Deus o abençoaria. E Deus não somente abençoa a nossa vida terrena, ou seja, não somente está abençoando os nossos poucos dias sobre a terra, mas esse conhecimento amplo sobre a obra de Deus nos mostra claramente que há uma eleição sobre aqueles que são do Senhor.
Este conhecimento de Deus diz respeito à nossa eleição e o amor que Deus tem por nossas vidas. Efésios 1 nos mostra o quanto está longe da nossa própria vontade e nós precisamos nos aproximar de Deus para conhecê-lo. O que Deus fez, Efésios 1, a partir do 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui nós vemos claramente que, assim como Davi tinha essa certeza de que toda a sua vida estava debaixo da vontade do Senhor, Paulo também nos mostra que há uma eleição antes da fundação do mundo, que há essa escolha de Deus, essa predestinação para nos adotarmos em Cristo Jesus, e é o que a palavra de Deus nos afirma no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque para muitas pessoas, Deus não faz. Porque para muitas pessoas é difícil compreender este Evangelho, que Deus tem estado presente, realizando, agindo em nosso favor, e tudo tem sido controlado, tem sido dirigido pelo Senhor. Porque para muitos, Deus é poderoso, e para muitos, Deus não tem este poder. Porque para muitos, Deus é o protetor, é aquele que está próximo, que cuida, assim como diz Davi. Porque para muitos, tudo é uma insegurança. Porque para muitos, tudo é um perigo, uma incerteza. Porque para muitos Deus é provedor, Ele é quem abre portas, Ele que realiza, Ele que tem prazer em que nós sejamos abençoados. Porque para outros, não, eu tenho que ir atrás, como nós cantamos também, Jesus dizendo, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque para muitos é possível crer que Deus provê, e para outros correm demasiadamente, como todos os outros gentios que não conhecem ao Senhor. Porque para muitos Deus é maravilhoso, como diz aqui o salmista Davi, isso é maravilhoso demais, isso é muito elevado, está acima de tudo que eu poderia entender, por mais que eu possa falar, Deus está acima, Deus está acima. Porque para muitos, e para Davi, Deus é maravilhoso, e porque para outros Deus é apenas uma abstração. Deus é digno de todo louvor, Deus merece ser exaltado, Deus merece que nós em todo momento nos coloquemos diante dEle para dizer, Tu és maravilhoso, Senhor, porque o Senhor é o meu Salvador pessoal, porque o Senhor cuida da minha vida de uma maneira que ninguém mais poderia fazer, o Senhor está presente na minha vida. Nós precisamos ter este encontro, não somente ler a Bíblia, não somente compreender na experiência do outro, como eu disse, fique sim, lógico, fique com a experiência daqueles que te edificam, daqueles que trazem um bom testemunho, sim, mas que Deus seja assim na minha e na tua vida, que Deus seja dessa forma presente, como diz o salmista aqui. Não adianta nós lermos, não adiantaria nada ler e achar maravilhoso o que Davi expressa, não adiantaria nada nós dizermos, olha o que Deus fez em Lázaro, olha o que Deus fez na mulher samaritana. Deus precisa fazer, Ele quer fazer em cada vida. Nós precisamos dizer, Senhor, eu te louvo pela minha igreja, eu te louvo pelo meu pastor, eu te louvo por aqueles que edificam, eu te louvo pelo testemunho, pelas obras que o Senhor tem feito, mas eu também preciso que o Senhor faça na minha vida. Eu quero te conhecer intimamente, pessoalmente, assim como Davi diz, o Senhor penetra os meus pensamentos, Ele conhece todas as coisas.
que não seja somente a letra, que não seja somente aquilo que nós lemos, que é maravilhoso, mas que seja uma experiência que nós ansiemos, venhamos ansiar diante do Senhor, que Ele faça em nossa vida uma obra de transformação, uma obra de uma experiência pessoal, certamente transformando, haverá muito mais gozo na vida, tudo terá muito mais gozo, a vida na igreja, o trabalho no ministério, a vida no lar com a família, a vida no trabalho, os estudos, o lazer, tudo terá um novo sentido a partir do momento que você perceber Deus agindo e você pedir: Senhor, eu preciso que o Senhor esteja presente, assim como eu vi, assim como eu li, assim como Davi disse: o Senhor está presente em todo momento, eu preciso deste cuidado na minha vida. Nós vamos orar ao Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu já estou colocando a minha vida, eu quero a cada dia estar mais próximo do Senhor, que não sejam somente palavras, nós queremos sim que o Senhor cada dia mostre: olha como eu tenho feito, porque o Senhor nos ama. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em Tua presença, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela Tua obra maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos que da mesma forma como disse o salmista, o Senhor conhece a nossa vida de maneira individual, poderosa, e que tudo, ó Deus, está debaixo da Tua vontade, a nossa vida é dirigida pelo Senhor, e assim também nós compreendemos e cremos pela Tua palavra, que a eleição não depende, Senhor, de nenhum homem, não está, ó Deus, debaixo de nenhum valor humano, mas na mente de Deus, tudo já estava preparado e nós louvamos o Teu nome, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, como diz Moisés: é o nosso Deus, é o meu Deus, é o Deus do meu irmão, da minha irmã, é o nosso Deus, e nós precisamos, cada um, nós precisamos conhecer ao Senhor, precisamos amar ao Senhor de todo o coração, e nós queremos nos aproximar de Ti, para ter esta vida a cada dia, abundante, poderosa, com experiências novas em Tua presença, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por todos os exemplos que o Senhor tem dado a nós, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, porque nenhuma profecia foi escrita de particular interpretação, nada foi escrito da vontade do homem, mas tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino, e nós queremos assim, não somente ouvir, não somente ler, mas nós queremos meditar e colocar o nosso coração diante de Ti, para que tenhamos uma vida cada dia abundante e poderosa. Te agradecemos por todos aqueles que estão ao nosso redor, como testemunhas da obra do Senhor, todos aqueles que o Senhor colocou ao nosso lado para nós olharmos e aprendermos com o testemunho, para nós, assim, honrarmos pelo seu testemunho, com a sua história de vida na presença do Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por esta casa, Senhor, em que o Senhor nos plantou, e agradecemos, Senhor, porque desde o início temos sido pastoreados, Senhor. Tu bem o sabes, Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela vida do nosso pastor, sobre a nossa vida e toda a direção sobre a Tua casa. Nós agradecemos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti que a cada dia esta casa realize, ó Deus, a Tua vontade, anunciando o Evangelho para a salvação, para a transformação da vida, para a transformação do lar, Senhor. Nós clamamos a Ti, o nosso desejo sempre, ó Deus, é edificar o corpo de Cristo, é sempre para que as vidas busquem a Tua presença mais e mais, Senhor. Nós buscamos ao Senhor porque nós precisamos de Ti. Senhor, muitos não podem buscar ao Senhor, muitos estão
como no escuro, tateando, mas o Senhor iluminou os nossos olhos pela revelação bíblica, pela revelação do Evangelho. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti, alcança lares, Senhor, alcança para a glória do Teu nome, porque, ó Deus, a partir do momento que colocar a vida diante de Ti, Tu podes fazer maravilhas, Senhor, transformando, renovando, Senhor, fazendo nova todas as coisas no lar, e nós clamamos a Ti, Senhor, realiza para a glória do Teu nome. Nós, Deus, pedimos ao Senhor que toda obra contrária, Senhor, toda obra que não convém, Senhor, toda obra que o inimigo tem lançado, nós repreendemos em nome de Jesus, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e nós clamamos ao Senhor, despedaça toda obra maligna, Senhor, para que haja vida, Senhor, para que haja alegria, Senhor, no lar. Nós clamamos a Ti, Senhor, restaura, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, colocando a vida diante de Ti, ó Deus, pedindo ao Senhor a oportunidade de um recomeço em Tua presença. Restaura, levanta para a glória do Teu nome, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor, continue, ó Deus, agindo nesta casa, ó Deus, usando cada trabalho para que o Teu nome seja engrandecido e exaltado, Senhor. Nós Te pedimos pelas famílias da Tua casa, aqueles que estão enfermos, estende a Tua destra, Senhor. Cura a enfermidade, liberta de todo mal. Nós pedimos ao Senhor que neste momento sejam pelo Senhor alcançados e sintam, a Deus, a Tua presença, o Teu refrigério, Senhor, o Teu bálsamo. Nós Te pedimos, Senhor, dê a Tua bênção nesta hora, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós clamamos ao Senhor, continue, ó Deus, agindo, Pai, no decorrer dessa semana, para que portas sejam abertas, para que o Senhor continue fazendo em nossa vida, porque nós dependemos de Ti, somos somente vasos, instrumentos em Tuas mãos, e pedimos ao Senhor que através de nós, Tu faças toda a Tua vontade, Senhor, e em nós faça o Teu querer, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor que, ó Deus, as casas sejam grandemente alcançadas nesta noite, para a glória do Teu nome. Nós precisamos, Senhor, a cada dia, nos aproximar de Ti. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor faça maravilhas em nosso meio, nós clamamos a Ti, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja Deus, nós vamos encerrar este culto cantando ao Senhor, cantando este Deus maravilhoso, que faz maravilhas em nossas vidas, como nós vemos o salmista dizer, o mesmo salmista Davi, no Salmo 23, o Senhor em todo momento vai abençoar a nossa vida. Nós cremos e que assim Deus possa fazer em nossas vidas. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor encontro descanso, amor e paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No Senhor encontro descanso, amor e paz. Quem é como o Senhor? Ele é o grande eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é.
descanso, amor e paz. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Só em ti, Senhor. Senhor, encontro descanso, Aleluia. amor e Tu paz. és incomparável, Senhor. Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. Quem é? Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. 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 Digno e santo Ele. Quem é? Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. Quem é como o Senhor? Ele é o grande e eu sou, poderoso Deus, digno e santo Ele é. 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 Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Exaltamos, Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós cremos verdadeiramente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias da nossa vida. E nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor continue abençoando a tua semana, a tua casa. Nós nos despedimos agora na paz do Senhor.